Em uma manhã de 1943, 18 pessoas embarcaram em São Paulo rumo ao Rio de Janeiro. Entre elas, Casper Líbero, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. Mas a neblina estava densa demais na chegada ao Rio. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Na manhã do dia 27 de agosto de 1943, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, ainda estava envolto pela névoa típica dos invernos paulistanos. Às 7h25, o Junkers Cidade de São Paulo, prefixo Papapapa Sierra Papa Delta, começou a rolar pela pista. O destino era o Rio de Janeiro, distante cerca de 350 quilômetros de São Paulo. O tempo estimado de voo era de pouco mais de 2 horas. Quanta diferença para os 45 minutos atuais, não é mesmo? Lá no Rio de Janeiro, a situação meteorológica era preocupante. Desde as primeiras horas da manhã, uma densa cerração cobria a cidade, reduzindo a visibilidade a apenas 100 metros. O aeroporto Santos Dumont havia interditado a pista de grama e o teto de nuvens estava praticamente a zero. Era o tipo de condição que hoje impediria qualquer operação de pouso. Mas lá em 1943, com instrumentos limitados e sem a tecnologia que conhecemos, os pilotos dependiam muito mais da experiência própria e da coragem do que de sistemas criados para manter a segurança do voo. A bordo do Junkers seguiam 18 passageiros e 3 tripulantes. Entre os passageiros, havia figuras de destaque da sociedade brasileira. O arcebispo de São Paulo, o Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, apenas 42 anos de idade. Ele estava retornando de uma viagem pastoral. Ao seu lado viajava o seu secretário, o jovem padre Nelson Norberto de Souza Vieira, e o Monsenhor Alberto Teixeira Pequeno. Também estava a bordo Casper Líbero, diretor do jornal A Gazeta de São Paulo e pioneiro da radiodifusão no Brasil, fundador da Rádio Gazeta. Seguiam ainda o engenheiro Atílio Correia Lima, casais em lua de mel, empresários e outros viajantes. O Brasil vivia um momento, digamos, interessante da sua história. Desde 1937, o país estava sob o regime autoritário do Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. Era uma ditadura inspirada nos regimes fascistas europeus, com censura à imprensa, controlada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, e não havia Congresso Nacional. Os partidos políticos estavam dissolvidos. A Constituição de 1937, conhecida como Polaca, concentrava todos os poderes nas mãos do presidente. E naquela manhã de sexta-feira, enquanto o Sierra Papa Delta seguia para o Rio, nas rádios brasileiras, 2 músicas embalavam os lares. A Dama de Vermelho, interpretada por Francisco Alves, o rei da voz, A dama que me fez vibrar e Sempre em Meu Coração, na voz de Orlando Silva, o cantor das multidões. sempre no meu coração. A era do rádio estava em seu auge e esses sucessos tocavam incessantemente nas principais estações do país. No comando do Junkers estava Romeu Fávero de Favre, natural do estado de São Paulo, casado com Dona Maria de Lourdes. Fávero era um piloto experiente, considerado um dos milionários do ar, que era uma expressão da época que designava os pilotos mais experientes. Ele havia trabalhado na Panair do Brasil antes de ingressar na VASP, depois da fundação. E durante anos ele atuou também como piloto particular de empresários paulistas e havia realizado diversos voos com Adhemar de Barros, que era o interventor federal em São Paulo. Ele conhecia muito bem aquela rota. Ele tinha voado entre São Paulo e Rio de Janeiro dezenas de vezes. Ao seu lado na cabine estava Valdemar Maier, o copiloto mecânico de voo, responsável por monitorar os 3 motores do Junkers e todos os sistemas mecânicos da aeronave durante o voo. E completando a tripulação,
Frederico Adolfo Ewald, o radiotelegrafista, encarregado das comunicações com os aeroportos e das informações meteorológicas recebidas durante o voo. Os três eram profissionais treinados pela VASP, empresa que havia começado a operar apenas 7 anos antes, em 1936, e que já se estabelecia como uma das principais companhias aéreas do Brasil. O Junkers, cidade de São Paulo, era um Junkers Ju 52-3M, um trimotor alemão que havia revolucionado a aviação comercial na década de 1930. Conhecido carinhosamente como Tante Ju, que é a Tia Ju, ou Iron Annie, esse avião era um símbolo de robustez e confiabilidade. Com a sua característica fuselagem de alumínio corrugado, ou ondulado, o Junkers tinha 18 metros e 90 centímetros de comprimento e uma envergadura de 29 metros e 25 centímetros. Pesava quase 6 toneladas vazio e ele podia decolar com até 9 toneladas e 200 quilos. Era equipado com 3 motores radiais BMW 132. Um era montado no nariz e 2 nas asas, ligeiramente inclinados para fora. Cada motor desenvolvia cerca de 700 cavalos de potência. O Junkers podia transportar 17 passageiros sentados confortavelmente, com espaço para bagagens nos compartimentos superiores. Ele cruzava a 222 km por hora, podendo atingir 271 km por hora em velocidade máxima. O seu alcance era de cerca de 850 a 950 km e a altitude de cruzeiro ficava em torno de 3.000 metros. Entre 1932 e 1945 foram construídas 4.845 unidades do Junkers Ju-52, incluindo as produzidas sob licença na França e na Espanha depois da guerra. No Brasil, o trimotor alemão ele chegou em 1933, trazido pelo Sindicato Condor, que era uma empresa de origem alemã. E o Junkers era isso, era tecnologia de ponta aplicada ao cotidiano de 1943. Alumínio corrugado, 3 motores confiáveis, estrutura feita para aguentar o tranco. Era engenharia alemã pensada para resolver problemas reais. E é engraçado, né, como esse conceito, assim, tecnologia que resolve o dia a dia, se aplica a tanta coisa, inclusive a esta roupa aqui que eu estou usando. Porque se você parar para pensar, a maioria das roupas que a gente tem no armário, ela não foi feita para acompanhar a vida real. Você sai de casa de manhã, tá frio. Aí no meio-dia tá um calor absurdo e de noite esfria de novo. Aí a roupa aperta, esquenta, não respira, enruga. E o pior, você gasta a sua energia todo dia decidindo o que será que eu vou vestir, hein? E a Insider resolve exatamente isso. As peças são feitas com tecnologia têxtil que regula a temperatura, acompanha o movimento do corpo e funciona do escritório até o fim do dia sem perder o conforto, sem deixar você fedido. É roupa que trabalha junto com você e não contra você. E agora, no começo de abril, o pagamento caiu, não caiu? A Páscoa está chegando. É a melhor janela do mês para você usar o meu cupom no site da Insider. Até 15% de desconto. E se você pagar no Pix, você ainda tem mais 10% de desconto. E o link para você conseguir tudo isso está nesse QR Code aqui na tela ou na descrição do vídeo aí. Boas compras! Na aviação mundial, até aquele agosto de 1943, o Junkers, o Ju-52, né, ele tinha um histórico operacional impressionante. Não tinha registro de acidentes graves envolvendo falhas estruturais ou problemas com os motores, quando a aeronave era operada dentro dos parâmetros normais. Ele era considerado um avião seguro, capaz de voar com apenas 2 dos 3 motores funcionando, e a sua capacidade de operar em pistas improvisadas havia feito dele o cavalo de batalha de companhias aéreas em toda a América do Sul, na África e na Ásia também, porque a gente não tinha infraestrutura. Bom, a decolagem de Congonhas transcorreu normalmente. O Junkers ganhou altitude e seguiu a rota habitual acompanhando o litoral paulista em direção ao norte. O voo era tranquilo, sem turbulência. Os passageiros
conversavam, alguns admiravam a paisagem pela janela, outros aproveitavam para descansar. À medida que se aproximava do Rio de Janeiro, a tripulação começou a receber informações preocupantes sobre as condições meteorológicas lá no Santos Dumont. O boletim, recebido às 7 horas da manhã, que era momentos antes da decolagem de São Paulo, já indicava nevoeiro denso, visibilidade horizontal de 100 metros, teto zero, pista de grama interditada. Às 8h40, apenas 28 minutos antes da chegada, o último boletim de bordo registrado pelo Junkers confirmava nevoeiro denso, visibilidade de 100 metros, topo das nuvens a 250 metros, vento de oeste-noroeste a 13 nós, pressão atmosférica de 1010 milibares. O Romeu Fávero conhecia aquelas condições. Ele sabia que o aeroporto Santos Dumont, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, era cercado por construções e morros, e a aproximação exigia precisão. Com a cerração densa, a margem de erro era mínima. Às 9h25, o horário do Rio de Janeiro, o Junkers sobrevoou a área do aeroporto Santos Dumont e testemunhas no solo mal conseguiam ver o céu. A cerração era tão espessa que parecia noite em pleno dia. O sol estava lutando para aparecer ali por trás da névoa. No pátio da Escola Naval, que ela fica localizada ali na Ilha das Cobras, bem próximo ao aeroporto, centenas de alunos haviam acabado de sair das aulas. Alguns seguiam para os seus alojamentos. Outros recebiam instruções militares. Foi quando eles ouviram o som inconfundível daqueles 3 motores do Junkers. O capitão Johansson, instrutor da escola naval, descreveu o que ele viu. Agora eu vou ler o que ele descreveu. Seriam 9 horas quando se verificou o sinistro. O avião da VASP, prefixo Sierra Papa Delta, cidade de São Paulo, já havia passado uma vez sobre a escola, naturalmente procurando vento favorável para poder aterrar no aeroporto Santos Dumont. Mas em face da densa cerração, o piloto não encontrou facilidade em descer. E o Fávero estava provavelmente tentando se orientar pelo som e pelas poucas referências visuais que ele conseguia distinguir através da névoa. E talvez ele tenha decidido fazer uma aproximação usando referências terrestres. Para fazer isso, ele tinha que voar cada vez mais baixo para tentar localizar o aeroporto. Era uma técnica arriscada, mas era comum naquela época, quando os instrumentos de navegação eram limitados ou às vezes nem existiam. O Junkers voltou a sobrevoar a escola naval, desta vez mais baixo. Tão baixo que os alunos puderam ver a sua sombra imensa projetada nas grades das janelas da sala de aula, iluminada pela ligeira claridade do sol que tentava furar a cerração. E então aconteceu o impensável. O som dos motores mudou. Houve um estrondo violento. O Junkers havia colidido com a cumeeira do edifício da Escola Naval, exatamente no terraço de cimento armado que ficava sobre a sala de aula de navegação. O impacto foi devastador. Pedaços das asas se desprenderam e caíram junto das janelas, projetando-se no mar. Uma das asas inteiras desprendeu-se e caiu nas proximidades. A cauda do avião, arrancada pela força do choque, tombou no pátio interno da escola e partes do leme ficaram sobre o terraço. Desgovernado, sem asas, sem cauda, sem qualquer controle, o que restava do Junkers, basicamente a fuselagem com a cabine dos passageiros e dos tripulantes, precipitou-se no espaço, girou no ar e foi cair no mar, a cerca de 300 metros da rampa principal da escola naval. Gritos de socorro rasgaram o silêncio. Os passageiros que tinham conseguido escapar da fuselagem antes dela submergir completamente, gritavam, nadando desesperadamente. Alguns estavam feridos, outros estavam presos ao cinto de segurança e estavam descendo junto com a aeronave. Os alunos da escola naval reagiram instantaneamente, abandonaram suas atividades e correram para a rampa. Muitos se atiraram ao mar, ainda vestidos com seus uniformes. Outros embarcaram nas lanchas da escola e remaram com toda a força em direção ao local do acidente. Mas o tempo era curto. O que restava do Junkers estava submerso. Em menos de 2 minutos, desapareceu completamente sob as águas aquela fuselagem
nave, levando junto aqueles que não haviam conseguido sair a tempo. A cena que se seguiu foi de coragem e desespero. Os cadetes da escola naval nadavam entre os destroços procurando sobreviventes, e as águas turvas da Baía da Guanabara dificultavam a visão. Pedaços de metal, bagagens, documentos flutuavam ao redor. Um aluno da escola naval, cujo nome não foi registrado, mas o depoimento que ele deu foi reproduzido nos jornais, narrou uma cena que ficaria gravada para sempre na memória dele. Entre aspas. Nadando com todas as forças que me era possível, procurei aproximar-me do avião, que já estava submergindo. Eu vi então que um homem e uma mulher abraçados vinham em minha direção. O homem nadava e a mulher parecia desfalecida em seus braços. Ele a arrastava chorando, gritando por socorro. Em rápidas braçadas, fui ao encontro do casal e então o homem me disse: "Salve minha esposa, meu amigo. Eu já não posso. Estou bastante ferido." Eu procurei então sustentar a senhora em meus braços e conduzi-la para uma das lanchas que se aproximava de mim. Eu logo notei, porém, que a mulher já estava morta, mas eu não deixei que o homem me escapasse. Se com um braço eu sustentava o cadáver da mulher contra o meu peito, com o outro braço agarrei o homem, prestes a submergir pela camisa. E eu mantive-o assim, à tona. Ele foi o primeiro a subir para a embarcação. Eu não queria que o corpo de sua esposa fosse na mesma lancha. E os meus companheiros que estavam no barco compreenderam isso e logo chamaram outra lancha para me ajudar. Pouco depois, quando eu cheguei com o corpo na rampa para o desembarque, eu soube que a mulher se chamava Maria Paz de Barros Meira de Castro. O homem que a procurava salvar era o seu marido, o Major Sérgio Meira de Castro. O infeliz fizera tudo para conduzir a esposa. Com ela se abraçara e não sabia que a desventurada senhora estava morta. Foi uma cena que me comoveu bastante e que guardarei como uma recordação sobremodo triste. Três pessoas foram retiradas vivas dos escombros. A senhora Balbina Mota Miller, de 38 anos, o Major Sérgio Meira de Castro, de 42 anos, e o senhor Antônio Carlos Refinetti, comerciário de 37 anos. Todos foram levados imediatamente para hospitais. O engenheiro Atílio Correia Lima ainda foi retirado do mar com vida, mas perdeu a vida na ambulância a caminho do posto central da assistência. O corpo do comandante Romeu Fávero não foi encontrado de imediato. Acreditava-se que havia sido levado para o fundo do mar junto com a fuselagem principal, provavelmente preso à cabine de comando. Na agência da VASP, na Rua México, no centro do Rio, muitas pessoas procurando conhecer a extensão do desastre e sobre os seus parentes. O diretor da Aeronáutica Civil baixou portaria designando uma comissão para apurar as causas do acidente. A comissão era composta pelo engenheiro Roberto Lázaro da Costa Pimentel, ele era o presidente, pelo capitão aviador Jorge Marques de Azevedo e pelo oficial administrativo João de Almeida Brandão. Auxiliando a comissão estava o assistente jurídico Aldo Pinto Pessoa. E foi durante o processo de investigação que documentos considerados decisivos foram encontrados. Em meio aos destroços do Cidade de São Paulo, os investigadores recuperaram os boletins meteorológicos. E esses documentos eram da mais alta importância, porque eles forneciam um retrato preciso das condições atmosféricas no momento do voo e do acidente. O primeiro boletim, fornecido pela Diretoria de Rotas Aéreas e foi recebido pelo Cidade de São Paulo um pouquinho antes da decolagem, às 7 horas da manhã, no horário local, informava sobre as condições atmosféricas lá no Santos Dumont. Esse boletim já deixava claro que as condições no destino eram extremamente desfavoráveis. A visibilidade de apenas 100 metros era considerada crítica mesmo para os padrões daquela época. O teto zero significava que as nuvens estavam ao nível do solo e a pista de grama ainda estava interditada. Mas o documento mais revelador foi o último boletim de bordo, que eles receberam precisamente 28 minutos antes de chegarem a Rio de Janeiro. Este boletim confirmava que as condições meteorológicas persistiam. O nevoeiro continuava denso, a visibilidade continuava apenas 100 metros e o topo das nuvens estava a 250 metros. E aí os investigadores se debruçaram sobre esses documentos. A grande questão era:
por que o comandante Romeu Fávero decidiu prosseguir com a aproximação para o pouso em condições tão adversas? Várias hipóteses foram levantadas. A primeira hipótese era o excesso de confiança. É possível que o Fávero tenha acreditado que poderia localizar o aeroporto usando referências visuais, voando abaixo da camada de nuvens. Porque lá em 1943, os instrumentos de navegação eram muito rudimentares, se a gente compara com os de hoje. Não tinha GPS, não tinha sistema de aproximação por instrumentos, não tinha ILS, tinha nada. Então a navegação dependia muito de bússola, altímetros barométricos e principalmente da experiência do piloto. E o comandante conhecia bem aquela rota. Talvez tenha confiado em sua capacidade de orientação, mesmo com visibilidade reduzida. Mas a cerração daquela manhã era excepcionalmente densa. E a presença do edifício da Escola Naval, que é uma estrutura alta e sólida nas proximidades da trajetória de aproximação, criava um perigo natural. Uma outra possibilidade que foi considerada foi esse erro de cálculo. Os altímetros na época eles precisavam ser ajustados conforme a pressão atmosférica local, como são os de hoje, só que era mais rudimentar. E se houvesse uma diferença entre a pressão ajustada no altímetro e a pressão real ao nível do mar no Rio de Janeiro, o piloto poderia estar voando mais baixo do que o que ele imaginava ou do que o altímetro mostrava. E o boletim indicava uma pressão de 1010 milibares. Se o altímetro estivesse ajustado para uma pressão diferente, isso poderia resultar em uma leitura incorreta de altitude real em relação ao solo. Mesmo uma diferença de alguns hectopascais poderia significar dezenas de metros de erro na altitude indicada. E teve uma terceira hipótese: voo cego e referências inadequadas. Em circunstâncias de visibilidade nula, os pilotos da época recorriam ao chamado voo cego, feitos assim com cálculos de precisão para descida em campos e aeroportos. Era uma técnica que exigia muita habilidade e concentração. E o piloto ele precisava confiar inteiramente em seus instrumentos e em suas estimativas de posição. É possível que o Fávero tenha recorrido a essa medida extrema. E os jornais da época especularam que, lamentavelmente, teria ocorrido um erro de cálculo e, em lugar da vasta planura do aeroporto, foi o avião chocar-se com a parede de um dos dormitórios da Escola Naval. Teve fatores contribuintes identificados sem um relatório oficial? Então, como ainda não havia um método investigativo nessa época, eu tive que pegar todos os dados que foram levantados pelos jornais pesquisados para identificar vários fatores que contribuíram para esse acidente. Com certeza, as condições meteorológicas adversas, né? Esse nevoeiro denso e tudo isso deixou a descida praticamente impossível de ser feita. Um segundo fator contribuinte seria as limitações dos instrumentos de navegação. Porque em 1943 a aviação não tinha os sistemas de navegação e aproximação que tem hoje. Então, dependia muito mais da habilidade do piloto e das referências visuais do que de auxílios instrumentais. Um outro fator contribuinte foi a proximidade de obstáculos. O aeroporto Santos Dumont, vocês conhecem ali, ele é cercado, né? É uma área urbana que tem muitas construções e muitos morros em volta. E a Escola Naval é um edifício alto, que ficava próximo à trajetória ali de aproximação, contribuiu. E em condições de baixa visibilidade, era um perigo constante voar ali. A tomada de decisão também contribuiu, porque a decisão de tentar pousar em condições tão adversas foi questionada. Alternativas como desviar para outro aeroporto ou retornar a São Paulo poderiam ter sido consideradas. Só que a gente tem que reconhecer que na cultura aeronáutica da época havia uma pressão implícita para completar esses voos conforme programado. Os pilotos eram vistos como heróis capazes de superar quaisquer adversidades. E o que aconteceu depois desse acidente? Bom, as companhias aéreas brasileiras, incluindo a VASP, começaram a rever esses procedimentos para voos em condições meteorológicas adversas. Embora na época, ainda não houvesse uma regulamentação assim rigorosa sobre mínimos meteorológicos para pouso, passou-se a dar maior ênfase à necessidade de pilotos avaliarem com mais cautela as condições no destino antes de iniciar uma aproximação.
82 anos depois daquela manhã de cerração no Rio de Janeiro, a aviação é imensamente mais segura. Os aviões são incomparavelmente mais avançados. Os sistemas de navegação permitem pousos em condições que seriam impensáveis lá em 1943. Os pilotos são treinados em simuladores ultra-realistas. Existem protocolos rígidos de segurança. Existem múltiplas camadas de proteção. Mas cada avanço, cada sistema, cada procedimento que torna os voos seguros hoje nasceu de lições dolorosas, nasceu de acidentes, como o do Junkers Cidade de São Paulo. Nasceu do reconhecimento de que erros podem ser cometidos, de que condições adversas precisam ser respeitadas, de que a vida humana é sempre mais valiosa do que cumprir um horário. Hoje, quando a gente embarca em um avião e pousa com segurança, mesmo ali debaixo de chuva intensa ou névoa, é bom lembrar. Isso só é possível porque outras pessoas, em outros tempos, pagaram com suas vidas para que a gente aprendesse a voar com mais segurança. E uma curiosidade, antes que eu esqueça, a VASP, ela reutilizou esse mesmo prefixo desse Junkers em um MD-11, muitas décadas depois. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você valoriza esse trabalho de contar histórias que fizeram e fazem a diferença na segurança da aviação, considere se tornar membro do canal. É só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo, desse cantinho aqui, ó, e seguir as instruções do YouTube. Além de apoiar financeiramente a continuidade do trabalho, você tem acesso exclusivo a conteúdos inéditos e lives especiais, e o seu nome fica nos créditos finais dos vídeos em que ele aparece e fica para sempre. Um grande abraço e até o próximo voo!